Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de John Piper, intitulado como A homossexualidade é realmente o pior pecado? Não duvido que milhões de pessoas sejam mais arruinadas nesta vida e na futura por ganância, cobiça, por orgulho, por egoísmo e por ira excessiva do que orientação para pessoas do mesmo sexo ou por comportamento homossexual. A razão para essa opinião da minha parte é dupla. Por um lado, os pecados da ganância, do orgulho, do egoísmo e da ira são mais comuns do que a atração pelo mesmo sexo ou comportamento homossexual. Por outro lado, os pecados de ganância, orgulho, egoísmo e ira são mais sutis e se disfarçam mais facilmente como aceitáveis. Sim, o número de pessoas arruinadas nessa vida e na futura pelos pecados de ganância, orgulho, egoísmo e raiva é muito maior do que o número de pessoas arruinadas por orientação pelo mesmo sexo ou comportamento homossexual pecaminoso. Eu acrescentaria que as misérias sociais provocadas por esse pecado também têm um alcance muito maior do que as provocadas pelo pecado homossexual. Meu palpite é que Daniel não quer que eu pare por aqui, embora essa seja a minha resposta para a pergunta dele, mas provavelmente eu gostaria que eu, agora, fizesse a pergunta implícita na minha resposta, ou seja, bem, então, por que tanta atenção é dada à homossexualidade? Eu acho que isso provavelmente esteja por trás da pergunta dele. Todos nós atuamos em diferentes círculos da humanidade, e eu não sei nada sobre o contexto de Daniel. No meu contexto, as pessoas que eu observo mais de perto na liderança certamente percebem um ponto de vista do Daniel, ou seja, que a homossexualidade não é um pecado mais mortal e certamente não mais difundido do que a ganância, o orgulho, o egoísmo e a ira. As pessoas com quem trabalho estão bem conscientes disso e estão ansiosas para deixar isso claro como estão fazendo agora. No entanto, pode não ser o caso na situação de Daniel. Eu não sei. Deixe-me sugerir 3 coisas sobre por que acho que a homossexualidade está recebendo tanta atenção em nossos dias. Primeiro, é porque a mídia mostra essa questão. Não são os cristãos que colocam a homossexualidade nas notícias. Os cristãos são levados a explicar nossa posição em público, através da pregação e da escrita com a mesma frequência que fazemos hoje em dia, porque a mídia tornou a questão tão pública que sentimos que precisamos servir aos cristãos com respostas bíblicas cuidadosas e precisamos esclarecer para os cristãos como pensamos. Segundo, mais importante, eu acho que, ao contrário dos pecados da ganância, como o roubo como sua contraparte, do orgulho, com a contraparte de humilhar os outros, do egoísmo, com a contraparte de explorar outros, e da ira, com a contraparte da maldade e do abuso, o comportamento homossexual tem defensores fortes e bem articulados. Essa é uma das coisas que faz com que o pecado da relação homossexual se destaque hoje. Se houvesse defensores estridentes, articulados e vigorosos, defendendo publicamente ganância e roubo, orgulho e humilhação, egoísmo e exploração dos outros, ira e abuso, se esses pecados estivessem sendo divulgados publicamente, provavelmente eles também receberiam mais destaques. Você encontra poucas pessoas tentando tornar normal o roubo e a humilhação, a exploração e o abuso da raiva, mas você encontra milhares de pessoas tentando tornar normal o comportamento homossexual. Essa é a segunda razão pela qual ele tem um lugar único em nossa sociedade agora. É um pecado com advogados vigorosos. Terceiro,
A relação homossexual tem um status em comum em nosso discurso moral, porque está, de uma maneira peculiar, indo contra a natureza. O apóstolo Paulo descreve assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Para repetir minha resposta, não duvido que milhões de pessoas sejam mais arruinadas nesta vida e na futura por ganância, orgulho, egoísmo e ira excessiva do que por orientação para pessoas do mesmo sexo ou por comportamento homossexual. A razão da atenção que o comportamento homossexual está recebendo não é porque destrói mais pessoas, mas porque, primeiro, produz notícia, segundo, é um pecado público com defensores vigorosos e, terceiro, é particularmente contrário à natureza. Aqueles de nós que acreditam que a orientação para pessoas do mesmo sexo é uma distorção da natureza e que isso pode resultar em relações homossexuais pecaminosas são solicitados, como eu estou sendo chamado agora, a registrar respostas a perguntas como esta e, portanto, me tornar público sobre isso. Mas eu termino com o seguinte: é a coisa mais importante que tenho a dizer. Quero enfatizar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar pecadores, pecadores heterossexuais e homossexuais, pecadores gananciosos, orgulhosos, egoístas, iracundos e pecadores que cometem atos homossexuais. Todos nós precisamos do mesmo Salvador e o sangue de Cristo é suficiente para lavar todo o pecado, remover todo o julgamento e levar-nos à cura e alegria eternas. É absolutamente correto que eu receba essa pergunta, porque da última vez tentei tratar de coisas fundamentais e acredito que essas coisas fundamentais são absolutamente essenciais para entender quem somos em nossa anatomia e nossos cromossomos e depois em nossa identidade. Então, vamos supor que a pessoa diga: ok, Piper, eu já ouvi tudo isso e sempre me senti assim. Eu não me sinto bem em relação a isso. Eu acredito que é errado eu tentar fazer uma operação de mudança de sexo ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que devo fazer com esses desejos inacreditavelmente fortes que tenho? E quanto ao fato de me sentir mulher, apesar de ter um corpo masculino, ou me sentir como homem, mesmo tendo um corpo feminino? O que eu deveria fazer? A ambiguidade de partir o coração. Antes de dar meu conselho, preciso inserir aqui uma realidade da qual não estou falando, ou seja, existem raros casos de nascimento de bebês com ambos os conjuntos de órgãos genitais. Existe uma ambiguidade real neste caso, não uma ambiguidade de preferência, mas uma ambiguidade da natureza. Eu não estou falando sobre essa situação trágica. Isso é simplesmente de partir o coração para os pais. É como qualquer outro defeito congênito ou incapacidade, é de partir o coração. Nesse caso, eis o que eu diria, ou o que eu faria, se fosse o pai. Faria um enorme esforço para discernir genética e cromossomicamente a base biológica mais clara que eu pudesse para a identidade sexual da criança, e então eu criaria a criança nesse caminho usando todas as cirurgias ou ajuda hormonal disponíveis. Eu não estou falando sobre essa situação neste episódio. Essa é uma ambiguidade anatômica real, dolorosa e natural. Estou falando de pessoas cuja natureza anatômica e cromossômica é clara, seja como homem ou mulher. Então aqui está o que eu diria como conselho para o que elas podem fazer. Eu acho que tenho 7 coisas anotadas aqui. Primeiro, resolva seguir a palavra de Deus.
Número 1. Resolva de uma vez por todas que você seguirá a palavra de Deus onde quer que ela te leve, até o fim da sua vida ou até que Jesus volte. Não deixe nada em aberto. Muitos de nós tropeçamos no pecado porque deixamos as coisas em aberto. Não assumimos compromissos e resoluções firmes e claras. Então, fixe firmemente sua face em seguir a palavra de Deus. Foi por isso que comecei de onde comecei no último episódio. Segundo, reconheça a realidade dos desejos desordenados. Número 2, perceba que esses desejos que você tem, esse sentimento recorrente de sentir como um gênero diferente do que você é biologicamente, esses desejos, esse sentimento fazem parte da experiência humana universal do desejo desordenado, como resultado da queda do homem no pecado. E cada um de nós nasce com desejos desordenados que precisam ser subjugados. Eu estava pensando sobre isso. A variedade de distúrbios em nossos desejos é virtualmente infinita, ou seja, está além do que a capacidade médica ou psicológica consegue definir. Ninguém é livre de desejos desordenados. E quando digo que não quero minimizar certos distúrbios sexuais, que são realmente intensos, realmente profundos e que se relacionam intimamente com a própria identidade. Eu não quero menosprezá-los como se eles se comparassem a qualquer coisinha com a qual eu lido, mas quero dizer que eles não são totalmente diferentes daqueles com os quais todos nós lidamos. Em outras palavras, todos nós precisamos de uma compreensão firme da profundidade e amplitude do pecado e de seu impacto físico e biológico. Para os humanos, tudo começou com Adão e Eva. Foi passado de geração em geração. Ela percorre os membros físicos, diz a Bíblia, e não está sob nosso controle. Essa é a profundidade do pecado. A mente do homem carnal não pode agradar a Deus sem ser conquistada pela graça soberana. Todos nós temos desejos inatos e pecaminosos, e a maioria deles está relacionada, de uma maneira ou de outra, ao nosso corpo. Portanto, não podemos nos desculpar porque temos esses fortes desejos físicos e psicológicos. Por exemplo, 90% dos crimes violentos na América são cometidos por um gênero, homens. Por quê? Bem, porque em parte eles têm 10 vezes mais testosterona do que as mulheres. Isso não serve como desculpa? Não, não serve. É estatisticamente e fisicamente evidente que 90% de todos os crimes violentos na América são praticados por homens e nós não somos desculpados por essa forte realidade psicológica que existe em nós. E nós não somos desculpados por essa forte realidade psicofísica que existe em nós, empurrando-nos para cometermos esse tipo de coisa. Terceiro, confie nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus compradas com sangue para lhe dar a ajuda emocional, pessoal, material e relacional necessária para viver em liberdade, livre para não satisfazer desejos desordenados. Por exemplo, vamos tomar o amor ao dinheiro. Refiro-me ao profundo e disfuncional desejo por dinheiro. Aqui está, em Hebreus capítulo 3, versículo 5, o que a Bíblia diz sobre como lidar com isso. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Então, esse texto está nos dizendo, livre-se de uma emoção e tenha outra emoção. É maravilhoso que a Bíblia fala dessa maneira. Livre-se do amor por dinheiro. Seja feliz com o que você tem, pois aqui está a base, porque ele tem dito. Deus disse algo, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer um homem? Em outras palavras, a presença de Deus e a promessa de Deus fazem uma poderosa diferença emocional ao resistirmos aos desejos desordenados e encontrar satisfação em meio a situações realmente dolorosas e difíceis.
E é assim que é para todos nós: confiar nas promessas de Deus para romper o poder dos desejos desordenados e obter satisfação em épocas de sonhos fracassados. Essa é a experiência cristã normal. Alguns têm que lutar contra algumas coisas mais do que outros. Algumas pessoas têm que lutar mais com algumas coisas do que com outras. Quarto, apoie-se no Espírito Santo. Apoie-se fortemente no Espírito Santo e, pelo poder dele, diga não aos desejos desordenados. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Falando especificamente, se você sentir vontade de vestir roupas de um sexo diferente, se começar a surgir o desejo de imitar os maneirismos, assumir as posturas ou fantasiar com outro sexo, Paulo diz: mortifiquei isso pelo Espírito. Isso é invocar o Espírito Santo em nome de Jesus para ajudá-lo e, em seguida, abraçar a promessa como um prazer superior e, em seguida, escolher a alegria de longo prazo na santidade sobre o prazer de curto prazo no pecado. Todos nós temos que fazer isso. Quinto, apresente o seu corpo como instrumento de justiça. Há uma contrapartida positiva em mortificar os maus desejos, ou seja, apresentar os membros, o corpo físico em todas as partes, como instrumentos de justiça. Não basta mortificar as coisas, é necessário apresentar o corpo como instrumento de justiça, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 3. Em outras palavras, há tanto a morte negativa em Romanos capítulo 8, versículo 13, quanto a positiva em oferecer os membros a Deus como instrumento de justiça, conforme Romanos 6, versículo 13. É crucial, portanto, agirmos de acordo com quem somos em Cristo. Sexto, busque sabedoria. Como jovem, converse com seus pais sobre o que está enfrentando, se houver alguma tentação em relação a essa coisa de transgêneros. E como pai, procure saber do seu filho o que ele está sentindo. Busque a sabedoria de cristãos que passaram por coisas semelhantes e que procederam corretamente, e obtenham o melhor conselho médico possível, de um médico que compartilhe suas convicções bíblicas sobre o desígnio de Deus para homens e mulheres. Sétimo, olhe adiante para a glória. É a última coisa que eu diria. Número 7, a vida é difícil. Somos todos corrompidos. Olhe para o dia em que essa leve e momentânea tribulação de 80 ou 90 anos terminará e se seguirá a alegria eterna e a perfeição total.